Você, engenheiro, teve dificuldade em vender energia solar, por você é um pouco mais técnico e às vezes tem uma certa barreira ali na hora de explicar para a pessoa que está conversando, esse vídeo aqui é para você, tá? Primeiro, quem somos nós? Nós somos a Ueno, nós somos uma aceleradora de receita, tá? A gente já atuou mais de 5 anos no mercado fotovoltaico aí, já fizemos análise de mais de 1.500 operações de energia solar, e com tudo isso nós vimos esse problema, que é o que você está aqui nesse vídeo, que te trouxe para cá, né? Que é, pô, eu sou engenheiro, eu vou explicar e às vezes eu me embanando, eu explico coisa demais, eu não consigo fechar a venda. A venda fica travada, não sei o que está acontecendo. Essa aula aqui é para resolver isso, tá? Então, vamos lá, vamos começar a explicação sem mais delongas, né? A primeira coisa que você precisa saber é, bom, o que que eu vou explicar para você aqui? São 3 pontos, tá, que já vão te destravar. O primeiro é você entender o que que é qualificação, leads, tá? O que que é esse lead? Lead é a pessoa que te procurou para resolver o problema dela. Basicamente, qualquer um que te procurou. Não é só em contexto digital, tem lead que vem de indicação, tem lead que vem de tudo quanto é canto, familiar, parente. Depois, como conduzir esse fechamento, tá? Como que eu faço um fechamento preciso ali na hora de fazer a visita técnica, depois que eu mostrei. E a última etapa aqui é os principais erros dos engenheiros. Então, o que que esses engenheiros, em geral, fazem que acaba matando a venda deles ou até afastando o cliente e fazendo com que o cara compre no mais barato, no Zezinho da praga, tá? Então, eu vou explicar aqui, fica comigo até o final. Aqui que a gente estou pensando ainda, mas talvez eu libere alguns templates ou modelos aqui para você baixar e executar aí, copia e cola na tua operação, tá bom? Bom, vamos lá. Bom, começando aqui, a primeira coisa para você entender é a qualificação dos leads, tá? O que que é essa qualificação dos leads? A parte de qualificação é a primeira etapa antes de uma venda acontecer. E o que que é qualificação, meu Deus? Explica para mim. A qualificação basicamente é uma avaliação que você vai fazer com esse contato que você está fazendo para entender em que situação ele está, tá? No geral, é uma basicamente quando você vai no médico, o médico vai te perguntar: "O que que você está sentindo?". A mesma coisa, só que a diferença é que aqui você vai trabalhar no fotovoltaico, então você não vai perguntar se a pessoa está com dor de cabeça. Pode tentar entender o porquê que ela está te procurando e qual que é a situação dela. Então, para cada setor eu tenho uma certa procura. Aqui, para quem é engenheiro, eu preciso entender no mais simples e rápido possível o que que essa pessoa sabe sobre solar e o que que ela tem buscado. Então, basicamente essa é a primeira etapa, tá? Eu vou explicar aqui com mais detalhes, por quê? Porque dependendo de onde a pessoa estiver, você vai ter uma certa jornada com ela, porque não adianta eu querer já partir para o fechamento, sendo que a pessoa nem entendeu, nem teve segurança ainda para entender nem se o solar é para ela, tá? Então, a gente usa aqui, trata a qualificação como uma parte de filtro de leads. Esse filtro consiste em também tirar, às vezes, da jogada pessoas que não vão fazer sentido. Por que não vão fazer sentido? Tem pessoas que você vai conversar que o solar não é para ela não vai conseguir ajudar. E, como exemplo, nós temos gente que mora em apartamento, ou algum imóvel alugado em que a pessoa, que o dono do imóvel não tem interesse, algum certo tipo de condomínio. Então, tem vários, ou então pessoas que às vezes não contêm grana para investir ou nome para financiar. Então, são pessoas que eu preciso tirar da minha frente, não porque eu só estou visando dinheiro, mas porque eu que preciso ser produtivo com o que eu faço e também não perder o tempo da pessoa. Porque às vezes ela acha que ela vai conseguir, vai gastar um tempo, vai gastar o seu tempo, o tempo dela. E a melhor coisa que a gente faz é ser educado e explicar: olha, não consigo te ajudar e tá tudo bem, você não vai ser pior por causa disso, muito pelo contrário, você vai ser honesto e vai quando a pessoa tiver, talvez no momento mais adequado, ela fala com você, tá? E para esse filtro, a gente tem algumas metodologias que nós usamos, tá? Eu não recomendo você ainda usar o Bunch, eu vou explicar rapidamente, tá? Mas o que que é esse Bunch, tá? Bunch, primeiro eu qualifico se a pessoa pode me pagar, pode investir, se ela dispõe de capital financeiro, ou se ela tem alguma maneira de fazer efetivamente a compra. A segunda é a autoridade, eu preciso entender se essa pessoa aqui é uma pessoa que realmente vai fazer assinatura ou só está cotando e essa coisa não vai evoluir. Terceiro item é o que que ela realmente está procurando. Então, às vezes a pessoa quer colocar solar para impressionar o vizinho. Ah, meu vizinho colocou aqui, eu tenho que colocar também. Não é nem por causa de economia. Ou então alguém quer colocar porque ele tem uma empresa lá e quer aumentar o lucro. Eu preciso entender exatamente a motivação da pessoa. E a última etapa é para quando essa pessoa quer. Porque, como eu falei, pô, eu não tô com um nome legal, então não quero financiar, porque eu acho que os juros são altos, mas estou juntando dinheiro, quero fazer para o final do ano, então, ou para daqui 6 meses. Então, eu tenho esse filtro, tá? A primeira etapa, quando você conversa com alguém ali, apresentando o solar, você entender onde ela tá. Então, só que além desses itens aqui, isso aqui é bastante bom para você também ser claro com a pessoa, olha, eu não consigo te ajudar agora, vamos falar mais para frente. Mas tem uma outra coisa que para o engenheiro é crucial, que é sem isso aqui o engenheiro ele pode acabar mandando empurrando a venda para a concorrência, que é essa próxima etapa aqui, os níveis de consciência.
Por quê? Tem gente que sabe pra caramba de celular e tem gente que não sabe nada, meu amigo. E a depender do que você falar, se você abrir datasheet e começar a explicar, a pessoa não vai querer fechar com você. Então, para isso, eu preciso entender onde essa pessoa está. Que como assim onde ela tá? Eu tenho que entender se essa pessoa não sabe nada de solar. Ou, eu sei que ela economiza, fase 2 aqui, por exemplo, ou nem se ela vai falar para mim de solar, eu não vou entender se é sistema solar, eu não vou entender se é coisa de ciência, não sabe. Eu tenho que entender onde a pessoa tá. E aí, como engenheiro, a primeira coisa que você vai identificar é isso, porque eu preciso entender o que essa pessoa sabe. Então, eu não posso chegar falando ali de top tier para esse cara, para um cara que não sabe zero, que sabe nada. Então eu tenho que chegar primeiro entendendo o que a pessoa. Na conversa eu consigo pescar isso. Porque na hora da venda eu preciso ser o máximo simples possível. Você não está lá para dar aula, você está lá para resolver um problema. Venda é resolver problema de alguém. Então, a primeira etapa aqui dos níveis para você entender é o cara inconsciente. Não sei nada. Ou seja, pô, energia veio caro, não sei como que eu resolvo, não sei se eu coloco meu ar no sleep de madrugada, não sei se eu tiro aqui da tomada o meu chuveiro elétrico para poder não esquentar a energia. Então a pessoa não sabe o que faz. O consciente do problema é o cara, bom, eu tenho aqui, eu percebi que está vindo muito aumento, bandeira vermelha, bandeira branca, eu tenho que dar um jeito de resolver. A pessoa está clara, ela tem noção daquele problema. Consciente da solução, olha, eu sei que tem a possibilidade ali de eu colocar aquecimento na minha casa, eu sei que tem a possibilidade ali de eu colocar energia solar, vamos ver. Beleza, gostei do solar. Aí a pessoa vai para a etapa de consciência. Bom, eu entendo que tem energia solar e aí eu estou avaliando algumas propostas já, conversei com algumas empresas. A pessoa, o leigo, geralmente, ele é um cara que você vai ter que explicar como que ele faz para poder seguir aqui, como que ele avança nessa parte. Porque dependendo de onde tiver, você vai começar de um jeito. Vamos dar um exemplo? Se eu pego um cara inconsciente aqui, eu vou ter que falar com esse cara explicando que ele tem um problema. Eu vou ter que mostrar um problema para ele querer comprar. Eu não sei se você já estudou a parte de vendas lá com Jordan Belfort. Ele explica sobre aquela estratégia. Ela me vende essa caneta, né? Ninguém vai comprar uma caneta se não estiver precisando escrever. E aí o melhor vendedor dele fez assim, ele desafiou, me venda essa caneta. O cara falou, toma esse papel aqui, escreve seu nome para mim. Aí a pessoa falou, mas eu não tenho uma caneta. Eu tenho, $5. Ele criou um problema. Então, gente que não tem problema não vai comprar de você. Eu preciso desenvolver um problema antes de apresentar. Então, não adianta tu chegar num cara que acha que não precisa daquilo. Então, essa é a primeira etapa. Se o cara já sabe que tem um problema, aí tu pode falar dos fotovoltaicos. E como que eu faço isso? Tem uma estratégia, esse vídeo vai ficar muito grande se eu mostrar, mas se tiver comentários aqui embaixo falando, querem, eu posso explicar, que é a parte do AIDA, tá? Mas vamos lá. Esse cara já sabe que pô, tem um problema, a energia sobe e desce, não sei o que eu faço. Você pode trazer o solar como solução. E como que eu faço isso? Chega para essa pessoa e fala: bom, imagina, cara, se ao invés de você pagar a concessionária, ao invés de você pagar a energia, você pudesse gerar essa energia dentro da tua casa. Tu acha que tu conseguiria fazer isso mais barato? Por quê? Você vai no mercado, se você comprar um salmão ali, comprar um maracujá, você consegue fazer um salmão com maracujá ao invés de pagar R$ 180 ali. Talvez você vai gastar, se muito, 80. Não é muito mais barato? E imagine se fosse com energia isso. Aí a pessoa desperta o interesse, a pessoa fala, opa, seria legal, como que eu faria isso? Aí tu já consegue evoluir a pessoa na jornada. Olha, cara, eu consigo fazer com que através do sol você capta a energia que já está disponível no sol para você e comece a usar ela na tua casa. Aí a pessoa, pô, legal, ela já começou a entender que existe energia solar, vai para o nível 4 aqui, consciente do produto. E nesse nível 4, aí a pessoa já sabe, pô, então eu consigo gerar com energia solar. Depois que você explicou isso para ela, já criou interesse no teu produto, ela já sabe que, pô, eu consigo resolver meu problema com energia solar. Aí dessa etapa, para ir para frente, aqui você explica como ela escolhe. Você pode falar, olha, fulano, tem como você gerar energia solar e para fazer isso, você vai precisar de algo mais personalizado, eu precisaria no teu imóvel para levantar um orçamento, não adianta apenas eu passar com base no teu consumo, porque eu não sei se tem sombra no telhado, vários fatores. Eu já te antecipo que para você escolher o melhor tema para você, você precisa ter uma série de coisas na tua casa, e aí eu posso ir aí. É nessa etapa que geralmente você marca a visita com a pessoa. Antes disso, você vai perder tempo, Então, para eu marcar a visita, e aí chegando nessa etapa de consciente do produto, ela é a pessoa certa para você fazer a apresentação e a visita técnica, que é a próxima etapa.
que a gente vai falar, tá? E ela vai chegar em totalmente consciente. E aí, teu trabalho é levar ela para totalmente consciente ali na visita técnica, tá? A gente vai voltar aqui nesse slide, mas aí como é que eu faço isso? Bom, aí eu vou para fechamento. Então, agora que eu sei, bom, eu sou uma opção para esse cara. Ele vai querer conversar comigo para fechar o solar, mas como eu conduzo a visita? Aí eu preciso me resguardar. E como que eu vou fazer isso, tá? A parte de fechamento, ela é uma parte muito simples, então você não precisa complicar ela. O objetivo aqui é agregar valor e negociar. E como que eu faço a agregação de valor? O que é agregar? Tudo que falar de agregar é somar, né? Então eu preciso somar valor. A primeira etapa que eu sempre recomendo para quem trabalha com solar é passar a credibilidade. Beleza, e como eu faço isso? Para você passar credibilidade ali, faça o arroz com feijão que a maioria não quer fazer. E o que é isso? Vá ao local da instalação, se for uma casa, vá lá, olha o telhado da pessoa, verifica se a estrutura suporta. É o trabalho que você já, como engenheiro aí do teu lado, você já sabe que precisa ser feito. Então você chega lá, olha o telhado, bom, vi que tá firme a estrutura, não tem nada podre aqui, nada quebrado. Olha o padrão de energia, pô, mas não preciso nem olhar o padrão, já sei que esse aqui dá para trabalhar. Você não vai fazer essas coisas apenas para si, você vai fazer também para que a pessoa veja que você se importa, porque ali você vai construir uma confiança. Porque ainda que ela cote com outro mais barato, você foi lá, você foi ver. E aí, se aquele cara mais barato der problema, ela vai voltar para o teu lado, às vezes pagar até mais caro pela excelência da tua visita. Então, na visita, você precisa agregar valor. Chega lá, sobe um drone, se você tiver drone, mostra o telhado dela como é que tá, faz aquele voo. Quando você sobe drone, tem alguns lugares que sai gente na rua para olhar aquele evento. Isso é muito legal, porque isso pode trazer novas visitas e novos clientes para você. Você vai olhar o telhado, passar, olhar o padrão de energia, ver se está tudo redondinho, ver se está tudo certo, tá? E depois que você olhou tudo, aí você vai para a fase de passar o preço. E como eu passo o preço? Ficou 10 mil. Não, não faça isso. Como que eu chego? Vou te dar um exemplo aqui, João, é o seguinte, olhei teu telhado, já olhei teu padrão de energia, fiz algumas medições aqui, tá? Para você gerar energia, os R$ 1.500 que você disse para mim que consome aqui, você vai precisar de, aí você vai mostrar, tantos módulos, tantos microinversores ou tantos inversores, que você definiu que vai trabalhar ali, e tudo isso vai gerar para você uma média de tanto em consumo, tá? Aí dessa média, você vai gerar ali todo esse sistema, ele vai gerar para você, vai mandar para a concessionária de volta, você vai continuar usando essa rede que você tem aqui durante o dia, e esse sistema ele vai ficar no valor de R$ 19.990. Você hoje, como a gente sabe que tem várias opções no mercado aqui, para que tu consiga não ter que desembolsar esse recurso agora, a menos que você queira, a gente consegue fazer um financiamento para você, tá, desse material. E aí o custo mensal dele vai ficar mais ou menos, na verdade, menos do que até que você paga hoje. Isso que paga aí R$ 1.500, a parcela do sistema consegue ficar 890, mais a taxa mínima ali de uns 130, 140, você consegue trocar uma coisa pela outra e daqui 5 anos, que é o prazo do financiamento, tu já não paga mais nada de parcela ali, vai ter energia, esses R$ 1.500 livre para você utilizar ali. E quando você passou o preço dessa maneira, a pessoa não vai ter dificuldade. Se ela for uma pessoa técnica, teve um cliente nosso que fez uma reunião com um engenheiro da UFRJ, por exemplo. Pô, chegou lá, o cara não falou nada. E aí a pessoa começou a vir com questões. Aí sim você abre coisas técnicas, tá? Não abra a informação tecnicista aqui se a pessoa não perguntar. Essa parte técnica você tem que ter para você embasar o que você está falando, mas não para você dar aula. Você não está lá para ser instrutor de energia solar. Você está ali simplesmente para ajudar a pessoa a resolver o problema dela. E aí, ao final, depois que você mostrou, você pode pedir a venda. Fulano, vem, vamos fechar? Vamos fazer negócio? Aí a pessoa fala, olha, não sei. Aí tem a quebra de objeção. Eu sempre recomendo uma técnica específica de quebra de objeção aqui. Eu posso aprofundar mais em outros vídeos. Se você quiser, comenta aqui embaixo também. Que aí eu aprofundo para você as técnicas de objeções mais utilizadas e mais eficazes do mercado. Mas aqui, basicamente, você vai anotar as objeções que a pessoa falou. É, ou seja, tá caro, certo. Tirando isso, tem alguma outra coisa? Aí tu vai levantar todas as objeções. Ah, eu preciso falar com minha mulher, tá caro, taxa de financiamento tá alta. Pô, legal, escreveu. Fulano, fora esses itens que você comentou, tem alguma outra coisa a mais? É só isso. Ah, não, é só isso, tá? E aí, sabe a diferença entre objeção e dúvida, tá? A dúvida é, pô, por que que aqui tem um microinversor e eu fiz um outro orçamento, era um inversor string? Ah, por que que tu tá usando a marca A, B, X? Então, por que que sua empresa trabalha só com a marca tal? Isso é dúvida. Dúvida, você não precisa enumerar, tá? A dúvida é só você explicar, como você faria. Por ser engenheiro, você vai saber tirar essa dúvida. A objeção é uma coisa que vai impedir a venda de seguir. Tá? A dúvida não. Ah, por que que você usa tal coisa? Então, você explica. Aí a objeção você anota
e aí resolve uma a uma, tá? Como eu falei, se você quiser, comenta aqui embaixo que eu gravo uma aula explicando como quebrar a objeção aí no fotovoltaico, tudo bem? Depois que você listou todas, aí você precisa quebrar uma a uma, porque eu preciso desenterrar tudo que tem de objeção, porque senão a pessoa vai embora e aí eu tô. E se, às vezes você nem consegue nunca mais falar com ela, e aí ela não fechou por uma coisa boba que você conseguiria resolver, tá bom? Legal, Jonathan. Pô, falei tudo, quebrei todas as objeções, e aí ainda assim a pessoa pediu ainda para esperar, porque ela não fecha nada de imediato, e aí tu marca um próximo passo lá com essa pessoa. E esse próximo passo eu recomendo que seja em até 2 dias, ali para você retomar ou na casa dela, ou por ligação. Marca uma data para feedback e vá atrás, porque tem que ser uma data com hora, tá? Não marca, amanhã vem aqui. Esse amanhã é aquele amanhã de bar. Fiado só amanhã, nunca é fiado. Então não encaia nisso. Se a pessoa não for específica com compromisso com você, ela não marcou. Amanhã a gente vê. Não, precisa falar, fulano, terça-feira, às 15 horas, posso te ligar para pegar um feedback? Posso te ligar? E aí tu marcou alguma coisa, não, pode ser. E aí ao final da ligação da tratativa você vai perceber, essa aqui é clássica, eu sempre pesco. Se a pessoa fala, por exemplo, a pessoa falou terça-feira às 15. Eu falo, fulano, até terça. Ah, até terça-feira. A pessoa confirmou que até terça-feira geralmente é um sim. Se ela falar só até ou for, a gente já percebe que ela entregou que não vai voltar depois. Mas aí tem técnicas, tá? Se você quiser, comenta aqui embaixo que a gente vai trazer mais material para você no fechamento, tá? Bom, Jonathan, você falou que ia voltar lá no consciente do produto, tá? Bom, a sacada da visita é deixar o cara consciente, totalmente consciente do produto. Deixa eu sair da frente aqui. Então, você vai, para fazer isso, serve a visita. Para eu falar, bom, encontrei a melhor empresa. Ou seja, quando você foi lá, olhou o telhado, subiu um drone, fez a gravação, olhou a parte da padrão de energia, a pessoa vai sentir muito mais confiança. Então, para eu levar do nível 4 para o nível 5, é a visita técnica, onde eu faço um bom trabalho, uma boa instalação. E eu recomendo também que você explique como são escolhidos os seus equipamentos ali, sem ser técnico. Você pode usar, o que eu mais vejo o pessoal utilizando que funciona, é você explicar aquele ranking de solar, não me recordo o nome, se é PVTech. Aí você pode explicar, olha, os melhores equipamentos são avaliados ali com mais de 10 mil testes, e aí tem uma empresa que faz isso, que é PVTech, eu só uso top 5 PVTech. Ou não, olha, depois de atender tantas operações, eu só trabalho com a marca X. Como tem alguns integradores no Brasil que trabalham às vezes só com Vega, só com Roy Miles, ou às vezes com alguma marca específica que ele já aprovou. Tá? E aí é com você, isso aí é você que vai definir, mas traga um porquê de você ter escolhido aqueles equipamentos. Por que eu preciso fazer isso, Jonathan? Porque se você não fizer, esse cara vai olhar só preço. E aí vai ter aquele concorrente, Zé da Placa, vai trazer um equipamento chinês, que ninguém sabe, e vai basicamente fazer a venda e enganar a pessoa, porque tu não fez um bom trabalho de explicar ali, tá bom? E só que detalhe, seja simples, não é para explicar datasheet. Se você vê que vai se enrolar ao fazer explicar do porquê do equipamento, é melhor não fazer. Porque se você complicar, a pessoa não vai comprar, ela vai ficar travada na fase 4 e aí ela vai caçar outra empresa que vai ter um vendedor lá. Conversa bem, talvez converse melhor que tu, e aí esse cara vai conseguir levar a venda sendo simples. Eu preciso ser simples, tá? Se você quiser saber mais sobre isso, tem um framework a gente usa para fazer esse cara subir aí nessa parte de vendas. E esse framework é o AIDA. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Que é esse cara aqui, ó, mostrando para você, tá? Você pode estudar. Depois a gente pode trazer ele também aqui com mais detalhes. Então, a ideia é começar pegando algo do corrido do dia a dia da pessoa. Então, imagine zerar tua conta de luz, não tem como, né? Tu tem a taxa mínima. Mas imagina que tu vai conseguir um valor bem baixo de energia. Então tu consegue ali, pô, legal, como que eu faria isso? A gente começa coloca o sol para gerar a energia que você precisa na tua casa. Ah, legal, aumenta interesse. Aí essa é uma estrutura que você pode utilizar também, mas sempre comece de algo que é comum para a pessoa. Se for uma venda para empresas, B2B, você pode usar alguma coisa do dia a dia do cara, tá? Então, gente, é basicamente isso aqui, tá? Você precisa saber para conseguir vender, destravar suas vendas ali sendo engenheiro. Não tem mais segredo. Você seguir nesse passo a passo que a gente passou aqui, que é o quê? Primeiro, qualifico o lead. Então, eu entendo que nível que esse cara tá de consciência, vejo ser um cara bom que eu consigo ajudar. Se você quiser usar o mínimo possível, só entenda qual que é o nível de consciência da pessoa. Entenda em que etapa que ela tá. Entendi que etapa que ela tá, a partir disso, eu posso ir construindo, trazendo analogias para fazer ela chegar no 4. Chegou no nível 4, ela tá pronta para visita. Aí na visita é onde tu faz o 5 lá. Ali tem um segredo. Para tirar o cara do zero, do começo até pro 4, você pode usar o AIDA para fazer isso.
Tem algumas outras estruturas também que o pessoal fala, que é o spin selling, tá. Então, mas não vou tratar com isso nesse vídeo, já tem um vídeo inclusive no canal que fala sobre spin selling, mas podemos gravar um novo, que também faz a pessoa chegar no nível 4. Mas você precisa entender isso, a pessoa tem que estar no nível 4 para poder fazer a coisa rolar. Bom, se você gostou desse vídeo, eu quero te convidar aí a curtir, a seguir a gente, também a compartilhar, talvez para o teu vendedor, se você já tem um vendedor na tua equipe, ou compartilhar para alguém, venda solar que tem os mesmos desafios de você. Porque assim como você chegou até aqui, talvez com essa dúvida, essa dificuldade, outra pessoa pode ter. E aí você mandando esse simples vídeo, o nosso passo a passo de bastidor, já vai ajudar pra caramba. É isso, pessoal. Grande abraço, até a próxima.